Você sabe utilizar o onde e o aonde? Quando eu devo utilizar onde? Quando eu devo utilizar o aonde? Bom, se você não sabe, fica aqui nesse vídeo porque eu vou trazer uma questão de concurso da banca FGV para você treinar o seu conhecimento ou aprender e não errar mais. Então, bora lá pro vídeo. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. E no vídeo de hoje, como eu falei, nós vamos falar do temido onde ou aonde, como, quando eu vou utilizar. Bom, eu vou trazer para vocês aqui hoje uma questão da banca FGV, que é uma banca bem temida e é ótimo treinar e a gente tentar acertar, entender os motivos pelos quais a gente acaba errando. Então eu vou trazer tudo para vocês no vídeo de hoje e eu quero que você fique até o final para você não errar e aprender tudo, tá? Faço o convite vocês do outro lado, se vocês querem apoiar o canal, querem apoiar meu trabalho, pô, o Prof tá lá toda semana, 2 vídeos semanais, aula particular, mentoria, um monte de coisa, eu vou ajudar o canal, porque vocês sabem que isso aqui também é minha vida, é meu trabalho, e crescer aqui é complicado, mas devagarinho a gente chega lá, então eu peço a ajuda de vocês, torne-se membro do canal e, claro, também tem vídeos exclusivos para a galera apoiadora do canal, beleza? A questão vai falar o seguinte: assinale a opção que apresenta a frase em que houve troca. Olha, presta atenção. Troca indevida entre o onde e o aonde, tá? O que a gente pode entender do onde e do aonde? Basicamente, galera, o onde ele é conhecido como um pronome relativo, tá? Mas ele pode ser conhecido também como um pronome interrogativo, tá? Então, a gente entende que na maioria dos concursos nós vamos encontrar o onde sendo aí um pronome relativo, tá? E o aonde nada mais é do que uma variação, tá? Isso porque quando eu estou falando do aonde, o aonde nada mais é do a preposição, esse a pedido ali por um verbo, tá? Pedido por um verbo, e o onde, que é o que a gente já encontra como pronome relativo. Por isso que a gente fala aonde. O que a gente tem que prestar atenção para não cair em nenhuma pegadinha é sempre fazer a perguntinha para o verbo. E tem sim um macete que pode te ajudar. Olha só, se você está vendo o onde, tá? E você consegue substituir por em que, aí fica mais fácil. E aí você pode tentar fazer isso para acertar a questão, tá? Então vamos aqui analisar a primeira alternativa e ela vai falar o seguinte: onde é que o senhor trabalha, né? Se nós formos olhar isso aqui, a gente pode até fazer essa pergunta para o verbo trabalha. Quem trabalha, trabalha em algum lugar. Então, quando a gente está pensando aqui no onde, olha que interessante, né? Esse onde pode ser substituído por em que, né? Em que local o senhor trabalha? Então, se eu consigo fazer essa relação, então o onde aqui ele está correto, eu não marcaria a alternativa A. Na alternativa B, ele vai falar o seguinte: o fiscal não sabia onde encontrar o comerciante, tá? E aí eu vou jogar para vocês do outro lado para que você treine junto comigo, faça junto comigo. Quando a gente está olhando aqui, ó, não sabia onde encontrar, né? Bom, quando eu estou pensando aí no verbo encontrar, o fiscal não sabia onde encontrar o comerciante em algum lugar. Então, mais uma vez, eu observo que esse em também tem uma relação com o em que e eu posso, então, utilizar o aonde. Então, o aonde aqui na alternativa B, ele também está correto. Eu vou marcar aqui de verde, tá? É sempre legal também falar que o aonde, ele vai fazer uma referência a um lugar físico. Então, por exemplo, basicamente, se você não tem um referente onde seja um lugar físico, tá? Aí você não vai poder colocar nem o onde e nem o aonde, tá? Quando a gente está falando também do aonde, a gente tem uma ideia de movimento. Isso porque esse a do aonde, essa preposição do aonde, essa preposição, nunca se esqueça, ela indica movimento. Então a gente pode pensar que sempre que eu utilizar verbos que indiquem movimento, eu vou precisar da preposição a
então eu vou utilizar o aonde, tá? Lembrando que para o onde ou para o aonde, a base é eu preciso fazer essa referência a um lugar físico, beleza? A alternativa C, ela fala o seguinte, tá? E aqui mora o perigo dessa questão que a dona FGV sempre gosta de colocar uma pegadinha ali para saber se você vai cair ou não, né? Nossos corpos são onde nós ficamos, nossos espíritos são o que nós somos, tá? Obviamente, quando a gente está pensando assim, nossos corpos são onde nós ficamos, você vai pensar assim, ó, esse onde está fazendo referência a lugar físico? Bom, nesse caso aqui, é isso que a frase está dizendo. É como se esse corpo, né, de fato, né, entenda, é um lugar físico. Então, a gente pode pensar que sim, esse onde faz essa referência, mas para que nós possamos bater o martelo e entender melhor essa alternativa, a gente vai pensar nesse verbo ficar. Quem fica, fica em algum lugar. Então, eu também tenho correspondente em que e esse onde pode ser utilizado. Ah, professor, mas eu não concordo, tá? Porque esse corpo aí no lugar físico. Então, aguarda aí, você vai ter que fazer a análise das outras duas alternativas e no final você vai bater o martelo, tá? Então, bora analisar a outra alternativa. O advogado de defesa declarou que não percebeu aonde. Olha que interessante, né? Aqui a gente está falando do aonde. Aonde o promotor aí queria chegar. E como eu disse, a gente precisa observar o verbo para saber se vai ser substituível por em que, ou se ele vai pedir a preposição a. Quando a gente está olhando essa frase aqui, a gente vê aqui, ó, chegar. Quem chega, chega a. Olha que interessante. Então, a preposição pedida pelo verbo chegar vai ser colocada aqui, ó. Então, não percebeu aonde o promotor queria chegar. Então, a gente está ali entre a C e agora a gente vai ver a próxima alternativa, né? O delegado ensinou ao policial onde dirigir-se para obter o documento que registrara o acidente. Quase que eu não consigo ler, não é mesmo? Bom, olha só. O delegado ensinou ao policial onde dirigir-se. Quando a gente está pensando nesse verbo dirigir-se aqui, a gente vai fazer, como vocês aprenderam no vídeo, a pergunta para o verbo. Quem se dirige a. Gente, na verdade, aqui seria aonde, porque o verbo dirigir-se aqui nesse caso, né, dirigir, ele pede a preposição a, então seria aonde. Olhando isso aqui, que está extremamente errado, e a alternativa C, que você poderia ter a sua dúvida, a FGV adora colocar uma questão meia certa ali, né? Tá certa, não tá certa, completamente errada, não tá? Marque a que esteja completamente errada. Nesse caso, nosso gabarito vai ser, é claro, a alternativa E, porque nós deveríamos utilizar com toda certeza a preposição a com relação ao verbo destacado. Presta atenção para não errar mais a relação do onde e do aonde, tá? Bom, onde basicamente ele é conhecido como um pronome relativo e sempre vai ser cobrado em concurso. Quando a gente está falando do aonde, nada mais é do que uma preposição utilizada, né, o a, mais o aonde. Então, professor, quem pede essa preposição a? Basicamente, aqueles verbos de movimento. Por isso que a gente fala que aonde você vai é o correto, porque quem vai, vai a. E não onde você vai. Quem vai indica ideia de movimento. Onde você está? Quem está, está em algum lugar. O onde pode ser substituído por em. Onde você está? Quem está, está em algum lugar e não a algum lugar. Então, nós deveríamos utilizar aí o onde, tá? Então, muito cuidado, já anota essa dica e, é claro, siga o canal do Prof. Gui Furtado para você ter muito mais dicas de português toda semana para você. Eu quero saber nos comentários se você acertou ou se você errou, tá? Então, deixa aqui, mande um beijo pra mim, mande um abraço, me marque lá no Instagram, faça o que você quiser, vamos subir esse canal com toda certeza. Indique muito, tá? Tem gente que precisa e nem conhece o canal do Prof. Gui Furtado, então você também pode indicar, beleza? Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, um beijo e até a próxima.